essas prosas de palhaço, sempre 8h30 da noite. Então, sejam bem-vindos. Tá aberto aqui, estou esperando as pessoas chegar. Hoje, ó o Michel aí, ó, sempre ele. E aí, Michel? Boa noite. Hoje eu vou conversar com a queridíssima Cida Almeida, uma mestra também na arte do palhaço e da palhaça. Eu já vou chamar que ela está aqui. Muito bem, Cida, vou te chamar aí. Tá feito o convite. Pelo jeito vocês estão me ouvindo bem, né, Michel? Tô vendo aí que você já interagiu, tá rolando. Oi! Oi, Cida. Olá, meu querido. Oi, boa Esperando noite. aparecer sua imagem aqui. Ainda não Tá preto e girando um negócio tipo pensando, sabe? Ah, meu Deus. Tá pensativa? Por quê? É esse, Que de novo? sei lá, meu. Deixa eu Você ver sabe de que isso novo. acontece comigo quando eu vou participar, às vezes, da live de alguém. Então agora foi eu. Vou de novo então, tá? Tá bom, vou fechar aqui você. Tá. Pois é, às vezes dá essa zebra aí, eu não sei por quê. Eu vou chamar ela de novo aqui. Outro dia eu fui participar de uma live aqui de... E agora? Eita, congelado. É, você tá Tá tipo com danado, umas hein? Você vê como tá congelado, você tem umas lâmpadas. Alguém sabe como resolve esses bugs aí? Cara, tô pegando um bot do Instagram, eles já me bloquearam uma coisa nada a ver. Vamos lá. Vamos ver se ela entra. Dá um Eita. vazar desse negócio aqui. Coisa. Aê! Olha só, cara. Eu tô congelada aqui, cara. É mesmo? Para Porque mim. agora nós estamos te vendo. Vocês, assim, em movimento? É, Tô vendo o movimento? aí, mexendo as passarinho. mãos. E eu tô me vendo assim. Cara, a Nossa Senhora do Tô Wi-Fi parada. às vezes dá essa zebra aí, mas nós estamos te vendo. Jesus Maria José, o que está acontecendo com esse negócio? Bom, É o Instagram, vocês tô estão pegando o brincando. bode disso aqui, viu? Eu Mas também vamos tô lá. começando a pegar. Que engraçado. Pô, Cida, obrigado por você ter topado essa prosa de palhaço. Fiquei muito feliz que você topou. Você é uma mestra. Obrigada, meu amor. Pô, só na conversa que a gente teve antes já estava sensacional. Se tivesse a gente podia ter gravado, né? Já. Se tivesse a garrafa de breja, a gente tava conversando até hoje. Ah, com certeza, com certeza. Com certeza, tio. Oi, Oi, meu iniciando amor. a nossa prosa, porque você tem história pra caramba. Quando que você começou? Você já era uma pessoa da arte? Você veio sem querer? Como é que você chegou na arte do palhaço? Conta essa história pra gente aí. Menino, olha, gente, eu desde que me conheço por gente, eu já era da arte, entende? Eu comecei a fazer teatro, assim, semi-profissional, digamos, com 11 anos de idade, entende? Eu com 8 anos fazia parte de um grupo de educação artística na escola, então eu fui sempre levada, encaminhada para esse lugar, né? A palhaçada vem depois, né? Vem depois depois que eu vim para São Paulo, né? Eu já querendo fazer teatro. Eu sou de Salvador. Sou de Salvador. Eu tô aqui já. Tô mais para mussarela do que para o vatapá. Mas carrego o vatapá comigo,
firme e forte. Então eu vim de Salvador para cá nos anos 80, né? Exatamente em 1980. E eu vim para cá para fazer teatro, né? Então a história da palhaçada começa quando eu entrei na Escola de Arte Dramática, né? Que é na USP, né? A EAD. E, como a gente estava brincando, né? Gourmet. Eu era uma coisa esquisita assim no meio, mas amo, foi uma experiência incrível, sabe, para mim, e principalmente pelas pessoas que conheci, pelos professores que eu tive, e acho pelo encontro com a palhaçada, né? Então, isso foi muito marcante assim, para mim. Isso foi nos anos 1983. Aham! Quem era nascido, levanta a mão! Ô Cida, aí você começou, mas você não começou fazendo palhaço, né? Você começou no teatro e aí uma hora você caiu na linguagem. Isso. Como que foi esse primeiro contato, assim? Essa chegada, né? Bom, primeiro, isso que eu estava falando, eu estava em Salvador, vim para cá. A minha irmã, né, que é psicanalista, médica e tal, já tinha vindo, né, assim, para cá no meados dos anos 70, e eu, uma ligação muito forte com ela, vim embora, vim na cola, né, e ela, sabendo do meu desejo, já começou a investigar lugares para eu ter a aula, coisas assim. E eu comecei aqui em São Paulo com um curso livre com o pessoal do Pod Minoga, que até quando a gente conversou, eu faço questão de falar dessa história, porque é super importante. A gente parece que os grupos, né, existem a partir dos anos 90 e tal. Não, mas tem uma, sabe, a minha chegada aqui e casar com essa experiência com o grupo Pod Minoga. O Pod Minoga era formado por Flávio de Souza, pela Mira Ha, entendeu? Pelo Naum Alves de Souza. Então, assim, figuras super importantes, entendeu? Né? No teatro paulistano, e eu, pelo menos, não ouço muito, né? Assim, falar e se contar desse grupo, né? Que tinha, e era um grupo de humor, né? De comédia. Então eu já caí no lugar, entendeu? Já estava se anunciando alguma coisa. Eu acho que já anunciava desde que eu nasci, né? Essa é a verdade. Acho que a gente só colocou uma lentinha de aumento e aí lá vai ela, né? E com essa coisa da comédia, eu fui, né, no Pod Minoga, e eu fui prestar EAD, a Escola de Arte Dramática. Né? E foi tão engraçado, eu tenho que contar isso. Isso foi muito engraçado. Porque tem a primeira fase, que é a escrita, tá? Na minha época tinha só 3 fases. A primeira, escrita, né? Tal, redação. A segunda tinha tal da pizza, né? Que é o exame aberto, onde você escolhe uma cena, 3 minutos para fazer. Ok. Preparei algo bem dramático, a falecida. Né? Asmira, Nelson Rodrigues, uma pegada assim forte. Ô Pai Eterno, não é que quando eu comecei a falar e a fazer a Zumira, todo mundo caía na risada. Eu aqui, pimba, já aproveitei, tá vendo? Eu sou nessa coisa desconjuntada já de ser. E eu comecei. E assim eu entrei na EAD, né? Fazendo a falecida, eu acho que Nelson Rodrigues, né? Se contorcendo. Mas um olhar, digamos assim, naquele momento. Eu acho que sim, porque foi muito bom, foi muito bom. E aí, estou lá na EAD e eu fiquei sabendo de um curso, né, de uma oficina de clown,
com um cara que estava vindo da Itália. Ele veio para fazer um trabalho na FAAP, um trabalho de teatro e imagem, e foi convidado pela EAD, ou pela ECA, para fazer, como ele tinha recém saído do Lecoq e tal, fez o curso lá, ele veio dar um curso de clown, né? E eu, que diacho que é isso? Eu vou lá. Pronto, né? Aí fui mordida pelo nariz, né? Esse foi o Zigrino, né? Tô aqui. É isso, é o Francesco Zigrino, que é um diretor, e, enfim, que mais ou menos eu, Ti, Chiquito, Soraya, né? A escalação, né? A Thaís também estava? A Thaís não estava, ela chegou logo depois, né? Assim, acho que logo depois. Era uma turma, né, assim, incrível. Nesse primeiro curso foi realmente algo muito, muito louco. E depois ele fez um trabalho de comédia dell'arte, aí que vem a Ti, Chiquito, né? Com a direção dele de Arrancadentes. E eu meio que acompanhei o trabalho, né? Acompanhei o Zigrino durante um período de 3 anos. Então, a minha formação, né, de máscaras vem dessa fonte aí. Então, veio um trabalho do Lecoq, mas penso eu que hoje já tem um outro olhar sobre, né, sobre a menor máscara do mundo, né, que me propicia assim, um trabalho com todas as máscaras, enfim. E hoje já uma pesquisa mais centrada, né, a partir da máscara do palhaço. Diga, meu bem. Como que foi? Nós estamos falando da década de 80, certo? Certo. Puta, como foi sua chegada em São Paulo, assim, você vinda de Salvador, né? Eu imagino que é um choque cultural bem violento, né? Bom, morei minha vida inteira em São Paulo, só agora que eu não estou mais, mas um choque cultural também, você com outro sotaque, estando num lugar, né? Porque provavelmente também, a gente costuma falar que o pessoal que vem de Salvador é bem humorado, mas a gente acha tudo engraçado, né? Então, eu acho assim, primeiro essa coisa dos anos 80, só fazendo uma ponte com a falecida lá, né, que eu fiz. Eu creio certamente que o riso veio disso, veio do meu sotaque, veio do meu jeito, entendeu? De interpretar, né? Eu, hoje, revendo uma série de coisas, né, que eu vejo que aqueles anos foram anos muito doídos, assim, para mim. E eu não percebia, sabe, gente? Eu não tinha uma noção ainda. Né? Foi São Paulo que me fez descobrir que eu era negra, né? Uma nordestina, que tem aí né? uma diferença, e mulher. Poxa. Né? Então, assim, mas eu lhe juro que isso, para mim, a princípio, eu morava em Salvador, né? Assim, como a maioria é como eu, né? Assim, então eu estava em casa, digamos assim. Não estou dizendo que também não tenha lá nem nada, mas enfim, a diferença é muito grande, né? Naquele momento, né? Para aqui. E era um preconceito, não tinha, tem, mas é que hoje a gente já está falando, né? Já está mostrando, mas todas essas questões. Mas naquele momento, eu sem perceber, hoje olhando, vejo que eu era uma certa chacota, sabe? Sim. E mesmo quando eu ocupei cargos, sabe? Públicos, etc. Depois, hoje, revendo algumas questões, até hoje, né? Mas só que hoje é diferente. Hoje é a Cida Almeida, uma pessoa que pensa, que formou gente pra caramba, entendeu? Que tem uma posição frente a essas questões todas. Mas eu percebo que foi duro, né? E foi mais duro, inclusive, quando eu percebi, né? Porque você não... É algo tão sutil, tão entranhado, né? Que a gente não se dá conta quando chega. Né? A gente,
né? Esse racismo estrutural, entendeu? Né? É algo terrível, né? Terrível. Mas viva o humor e viva a possibilidade de pensar, né? E de olhar criticamente para tudo isso. Então, a Cara, e minha formação... você disse uma coisa da sua formação que ela foi totalmente intuitiva, né? Ah, tá. Totalmente. Eu acho que assim, é uma coisa que... e que entendamos o que é, né, o que eu estou falando de intuitivo. Né? Acho que essa coisa é importante que a gente fale, né? Porque não, a intuição foi colocada num lugar, né, que é o oposto do intelecto, né, da razão. Quer dizer, razão sempre está aqui, né? Mas existe o intelecto, existe a intuição. Né? Então, assim, quando eu falo que a minha formação foi intuitiva, é porque eu percebo que eu fui indo pelo sabor do vento, né? Pela minha curiosidade, sabe assim? Né? Eu fui escolhendo os caminhos que hoje, olhando, né? Eu digo, gente, como é lindo o caminho do conhecimento, né? Sabe? Então, quando eu falo intuitivo, eu falo assim, né? Que são escolhas, né? Então, por que eu não escolhi aquilo, escolhi isso? Então, não, esse é o momento, acho que quando brota esses pipocos, né, de intuição, da intuição, a gente escolhe qual que a gente vai pegar. E a gente vai, né? E eu me considero uma pessoa de muita sorte por ter confiado em mim, né? E nas escolhas que eu fiz, nas pessoas que estavam ao meu lado, entende? Né? Então, eu sou muito grata, assim, à vida e principalmente às pessoas que cruzaram o meu caminho. Né? Sem dúvida. É que Hã? a sorte ela só chega quando a gente está na busca também, né? A sorte não chega para quem está olhando para o tempo, né? Pois é. Ó, isso é Bergson, isso, hein? Quando eu falo, gente, vamos situar aqui o pessoal, para não ver quem está tudo doido. É que a gente estava conversando sobre essa coisa da intuição, né, Ti? E aí eu falei para o Tiago que eu fiz a minha formação superior, né, é filosofia, então eu sou graduada em filosofia. E nesse caminho, meu trabalho, por exemplo, de finalização de curso, foi sobre a intuição, né? Então eu tinha que escolher algum filósofo e tal, então foi o Bergson, né? E fiz esse paralelo, né, de formação, de pensamento do Lecoq com o Bergson. Completamente uma viagem que eu acho maravilhosa, né? E que estou aí na minha pesquisa, trabalhando, formando gente a partir desse olhar, né? De tentar compreender onde é que a gente está, né? Essa ideia, né, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, né? O que significa isso, né? Que é tão falado agora, né? E o que significa isso para um artista, para o discurso da gente, né? Como artista. É isso. Sensacional. Cida, você também disse que você é uma pessoa do coletivo, né? Isso também é muito bacana, né? Porque você não, quando teve várias oficinas, você não formou palhaços, né? Você formou um grupo de palhaços até, às vezes. Muitos grupos, eu conversei até com o Heraldo uma vez, ele falou muito de você. Então, o Heraldo Firmino, né? Que meu querido companheiro, né, de batalhas, de olhar o teatro, de formar gente. E o que eu percebo, Tiago, nessa coisa toda, é que eu realmente, não sei se é a dinâmica, o modo como eu trabalho, quando eu percebo, né, essa formação, ela vai sempre cair num lugar que é o trabalho de grupo, né?
que é o trabalho de formação de coletivos. Acho que eu comecei, quando eu penso, por exemplo, a questão, voltando ao Pó de Minoga, né? Uma experiência super forte dentro da EAD. Eu não esqueço que a minha redação, o tema, era assim, era a importância do trabalho do ator, a função do ator num trabalho de grupo. Olha! Né? Então, assim, era um momento muito voltado para isso. Né? Vamos ver que eu estou falando de início dos anos 80, né? Toda uma levada que vem da cultura pop, enfim, né? Da anticultura. Então, eu fui formada ali, nesse lugar, meu pensamento. Né? Então, eu sou agregadora, sabe? Eu gosto disso. A baianidade, né? Às vezes eu penso, ter muita gente em volta da mesa, preparar comida para quem chega, não é? Essa coisa, essa mistura, né, da negritude e os índios, né? Então, essa mistura da oca, do comum, né? Em comum, que acho que essa é a minha perseguição. Quando eu vejo, eita, olha lá, o grupo. Então... Bem dizer da verdade, todas essas diferenças que todos nós temos, se bem aproveitado, é uma qualidade bonita do caramba. Né? Perfeito, perfeito. E eu acho que a gente, quando fala, né, do trabalho... Hoje que se fala muito do trabalho que na minha época era criação coletiva, né? Agora a gente dá o nome de... Como é que é, gente? De trabalho... Não é participativo, colaborativo. Colaborativo. Né? Então, eu acho que isso, a gente tem que ver direitinho o que é isso, porque cada um tem um papel. Né? E se você sabe que quando eu estou trabalhando com as pessoas, eu percebo que o meu barato é descobrir e ajudar e colaborar com aquela pessoa para encontrar esse lugar onde ela pode ser feliz, onde ela pode colaborar, onde ela possa exercer a sua liberdade, a sua expressividade, né? Dentro de uma trama, né? Ou seja, de uma rede de pessoas que eu possa saber que eu sou gente, estou aqui para trabalhar e colaborar, de fato, né? Com esse movimento, né? Para que se faça disso algo, né? Para que essa sociedade venha melhorar, para que a gente venha repensar os nossos lugares, né? Por onde é que a gente anda. Então, eu sou essa pessoa, assim, que acredita que a gente tem essa função. Diga, meu filho. Logo que você se formou na EAD, eu não sei se eu estou me confundindo na história, você foi passar um ano na Europa com um grupo, é isso? Isso. Então, final dos anos 80. Porque isso também é isso também é uma história, porque não é igual hoje, parece que hoje você consegue fácil vazar daqui rápido, né? Mas não vazava. 80, tinha que vender o passatempo. Eu vendi o meu carro, entendeu? Vários venderam, entendeu? A gente batia na porta de gente para pedir dinheiro, patrocínio. Foi loucura, entendeu? Para a gente fazer esse dinheiro, porque a gente tinha um convite, que é representar o Brasil no Festival Internacional de Teatro. Né? Então, a gente conseguiu essa coisa de hospedagem e eles conseguiram uma gira, uma turnê pra gente, um tour com espetáculo depois. Então, isso dava uma garantia de uma grana pra gente. Então, a gente, vamos arriscar. Pá! E fomos embora. E de lá, a gente só voltou um ano depois. Né? E juntos, entende? Brigando, fazendo, acontecendo, beija, vai, volta, compra, tira. Olha, nós vivemos juntos, éramos em 7. Né? Tava, Leopoldo Pacheco, Bel Gomes, Atílio,
a Tílio Bellini Vaz, a Sofia Papo, eu, a Cláudia Shapira, né, o Guilherme Leme, o Emílio de Mello. Imagina que turma, entende? E vivemos juntos um tempão ali. Né? Cada um trabalhava num lugar, um ia para... Era a época do... Oh, imagina, agora já está se desfazendo, né, o parlamento lá europeu, né, a unidade, a gente estava lá fazendo campanha, colando cartaz, para ganhar dinheiro, eu dando aula de dança afro-brasileira. Maravilhoso, maravilhoso. Sabe dirigindo dar uma cambalhota? O quê? Sabe dar uma cambalhota? Mas é claro. Sabe fazer tudo. E eu sabia, viu, Thiago? Eu sei fazer cambalhota. Eu fazia trapézio, sabe? De balanço. Eu fazia acrobacia. Né? Eu fiz a escola de circo Picadeiro nos anos 80. Né? Então foi muito rico para mim este momento. Foi quando a Picadeiro surgiu, né? Então eu estava lá, eu, o Hugo, Raul, o Nóbrega que ia ensaiar, uma turma, onde vão sair várias trupes, né? Nossa. Esse momento, e que formou todos vocês, assim, né? É muito louco. Gente, quando eu penso nisso, nesse momento tão rico, né, nessas pessoas todas que estão atuando hoje, estamos aí, né, na luta, né, e passando isso para outros, isso é muito bacana, Thiago. Isso é muito bonito, né? Putz. É muito bonito. Difícil. Agora, Cida, tem uma outra história também que é fantástica, que é o nascimento do seu palhaço. O Zé! Puta, cara, como as coisas estão mudando, isso é meio que um recorte histórico mesmo, né? Do que era uma mentalidade, do como está sendo atravessado isso, como tudo está se transformando, né? Nossa, é uma metamorfose ambulante. Graças a Deus. Né? E acelerado. E muito, muito. Então, dar conta disso, às vezes eu digo, gente, não vou dar conta. Entendeu? Mas a gente acaba dando conta. Quem passou pelo que a gente passou, entendeu? Né? Só não dá conta quem realmente não tiver essa disposição para querer mudar, né? Eu acho, para quem viveu aquele tempo. Então, o que era? Então, eu, quando fiz o tal do curso, então não tem essa coisa, né? Essa coisa de palhaça. Não. Palhaço é igual a anjo, não tem sexo, desde que seja, como é que você falou mesmo? O masculino. Masculino. Bom, e aí eu nasci aí o Zé Bozeles, né? Zé Bozeles, né, pra gente o Zé Ninguém, é um qualquer, né? O Zé Bozeles, aquele Zé Bozeles, o nada, né? Então esse nada, com o tempo, e eu muito inquieta com aquilo, porque aquilo não cabia, em mim não cabia, entendeu? Em mim não cabia, né? Então, e foi daí que o Zé Bozeles virou a Chiquinha Bozeles, né? Que hoje, assim, é minha palhaça. É tão engraçado porque a Chiquinha, ela reaparece agora na minha vida, né? É muito louco. Foi dessa quarentena, ela resolveu aparecer. Resolveu é ótimo, né? Porque acho que é o que segura a onda. Né? Talvez segurou a vida inteira, né? Palhaço, enfim. É isso, eu acho que é. Os grandes momentos que eu vejo assim na minha vida, nossa, era com um prazer, sabe? Uma alegria. Eu sou uma pessoa alegre, né? Eu gosto de ser alegre, eu gosto de gostar das pessoas, eu tenho essa coisa, né? Assim em mim.
Mas foi muito doido, porque quando eu comecei a dar aula, né, eu percebi que a Chiquinha não funcionava muito, não. Porque a Chiquinha é isso, ela é a brincadeira, né, é o não limite. Né? Aí era difícil para mim, o raciocínio era muito difícil. Então aí foi que criei uma figura que eu digo que é meu branco, né? Que é a Dona Negron. Meu branco é Dona Negron. Que na verdade a Dona Negron, que as pessoas conhecem mais a Dona Negron, até agora que estou começando a conhecer a Chiquinha. Mas esses anos todos, quem tomou a frente foi a Dona Negron. E acho também, Tia, que muito foi devido a isso que a gente conversou, sabe? Eu precisava de uma força, né, que devia ter em algum lugar, de me impor, né? De ser mais dura. Porque era assim que eu estava sentindo essa vida, né? Uma vida mais dura. E aí vem a Dona Negron. E acho tão bacana essa contradição, porque é tão doido. Outro dia, fazendo uma palestra, um amigo meu me perguntou, né, assim, aberto e tal, ele perguntou, Cida, esse é o Ivanildo Piccoli. Aí ele falou assim, por que o seu branco chama Negron? Aí eu parei, eu digo, credo, eu nunca tinha pensado nisso. Você percebe que a gente está falando agora da intuição, né? Uhum. É muito... Quando a gente tá ali, quando a gente acredita em algo, acredita na gente de alguma maneira, a gente não se perde da gente, né? Em algum lugar. Pode vir o que vier, mas você está conectado, tá? A casa está habitada, você navega, tá lá. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. Essa é a vida da Dona Negron. Ah, Cris, querida. Tá vendo as pessoas que estão aqui passando. Pô, olha, eu continuo congelada. É mesmo? Não, nós estamos te vendo. Tem bastante gente te elogiando. Oi, aqui. Meus amores. Não, vai não, que eu tô vendo aqui as pessoas. A Paulinha Mossati tá aí também. Uma Paola linda. Adoro você. Eu imagino que você deve ter uma cacetada de trabalho bom durante a vida, enfim, são muitos anos, né? Mas quando você virou diretora, qual trabalho assim que você fala, olha, esse eu coloquei a minha energia nele? Pois é, a minha energia sempre foi em tudo, né? Agora não, o meu... aquele que é eu tô brincando, é aquele, né? O axé tá lá, sabe que o axé tá lá? O axé tá lá, o axé tá lá. É ali que você diz assim, puta, entendi a pegada, né? Essa é a minha pegada. Foi no Sonho de Noite de Verão, que isso foi em 2017, foi quando a gente ganhou o Clã. 2007, né? 2007, né? Gente, eu estou perdida já. 2007. Em 2000, não sei como é. Se é 2000 do início ou 2000 do fim. 2007, desculpa. É isso mesmo. 2007, que a gente ganhou o fomento ao teatro. Primeira vez e única que o Clã Estúdio das Artes Cômicas foi fomentado, né, no teatro. E o espetáculo, assim, eu lhe digo, era lindo. Eu gosto, né? E as pessoas gostavam muito. Ficou um bom tempo, né, em cartaz. E foi um espetáculo, sabe aquela pegada de psicologia, psicanálise, assim, quando a gente mata o pai, a gente resolve o Édipo. Foi um pouco isso, porque foi quando eu... Um renascimento. Um renascimento. Quando a gente trouxe, em 2007, o Francesco Zigrino para cá. E ele fez a mesma coisa que fez há 20 anos atrás, brigar com todo mundo. Eu briguei com ele, foi uma loucura. Aí eu digo que eu não via o espetáculo como ele estava fazendo. Eu percebi que não era mais aquilo. Nossa. E aí, tomei força e lá fui eu. E
esse espetáculo. Eu dirigi... Você riscou o chão e falou, você passar daqui eu lhe pego. Ah, tem. Sabe? Quem fez a produção foi a Sofia Papo, né? E era uma produção do Clã, né? Do Fomento, do Clã Estúdio, que é o espaço, que é a minha ideia, né? de formação, de trabalho, que é o Clã, né? Que se chama Clã, Estúdio das Artes Cômicas. Bom, e aí eu fiz o Sonora de Verão, com todo um jeitão nordestino, né? Popular. Era o casamento, que é a ideia, né, do Shakespeare. É um casamento que está acontecendo e tal, vai ser representada uma peça de teatro nesse casamento, e esse casamento era nada mais nada menos que um dia de uma festa, uma grande festa, né, popular, São João, né? E as pessoas, era uma trupe que chegava pela rua, né, e adentrava o teatro, num maracatu. E aí começa toda a grande festa. E era essa mistura de circo, teatro, palhaço. Né? Os artesãos, né, do Sonora de Verão, que estão preparando a peça para mostrar no dia do casamento, né, eles são palhaços. Tem uma trupe de palhaços. Era um espetáculo delicioso. Delicioso. E aí? E isso marcou realmente, né, a minha independência né, para outros caminhos e tendo uma identidade mesmo, né, de trabalho. Com palhaço, com teatro, com comédia, enfim. Você até comentou que hoje em dia você tem focado bastante nessa questão do palhaço brasileiro, né? Talvez a vida inteira, né? Nessa questão do palhaço brasileiro. Também da feminilidade disso tudo, né? Porque é o que eu te falei, né? Que eu falei para todos vocês, assim, eu não posso afastar de mim, eu não posso me deixar, né? Se eu me deixo, se eu não sei quem eu sou, né? Dificilmente eu vou caminhar, né? E deixar coisas para se pensar, né? Então, eu sou mulher, cacete, né? Eu sou uma mulher brasileira, né? E desde o Zé Bozeles já era esse lugar. A Cida é pop, como falava um amigo meu, né, o meu querido Wagner Salazar, que já faleceu, né, a Cida pop. Porque gosto de falar, gosto de estar com as pessoas brincando, né? Então eu acho que quando eu falo desse teatro brasileiro, desse artista brasileiro, né? Esse artista fabulador, né? Que parte desse nariz como uma máscara mesmo, né? Com a menor máscara do mundo, a gente fazer esse encontro. Por isso, essas duas máscaras que vão surgir depois, a máscara do ancião, né? A máscara da infância, que para mim foram caminhos para poder aproximar, né, esses aprendizes, né, esses meus companheiros, meus comparsas, né, aproximá-los de si próprios, de um caminho que é esse caminho, entender que caminho, de onde é que eu venho, né? Então, vai. Claro que entra todos os palhaços brasileiros, ele é do jeito da palhaçada brasileira, né? Mas acho que, acima de tudo, é uma busca dessa identidade, né? É bem anarquista o negócio, assim, porque eu acho que é esse né? Essa liberdade desse que vai colaborar com essa outra liberdade, desse todo aí. Eu faço uma leitura, assim, a questão do surgimento desse movimento de palhaças. Todo movimento que vem pressionar um outro gera uma terceira coisa. E essa terceira coisa normalmente é incrível. Então, o início, pelo que eu estou entendendo, o início desse estudo estruturado de palhaço, assim, não estou falando que o circense não é estruturado, mas é uma estrutura do circo, assim, que a gente, se não fizer parte daquilo, não entende.
A gente não é. tem essa vivência. É. Mas, por exemplo, se falava muito em palhaço, e as três, assim, foi um encontro muito feliz, né? Que foi você, a Kito e a Tishi, lá na EAD. Lá atrás, as três se tornam formadoras e começam a espalhar a linguagem do palhaço. E da comédia dell'arte, né? Da comédia brasileira, né? Então é muito louco isso, né? Ver um movimento falando, não, mulheres. Isso aqui é feito por homens, isso é feito por homens, isso é feito por homens, e de repente 3 mulheres pegam e buf! Fala, não, a gente também sabe fazer, ó. E vai colocando, e mais do que a gente saber fazer, né? Acho que a gente vai para um lugar, né? Quer dizer, olha pra gente, esse é o meu corpo, né? Eu não posso negar ele, né? Então, vejam, né? E vejam como é possível, sim. Não é? Então, umas lindas ex-alunas, hoje são atrizes, que a Juliana Oliveira e a Paula Praia, elas duas fizeram um curso com a Macera, né? Andréa Macera, já tem tempo atrás que elas fizeram. E aí, elas fizeram a formação comigo, de palhaças e tal. E aí, estava em discussão essa questão do palhaço e a palhaça. Porque muita gente, como eu, começou como um palhaço, né? E virou. E virou é ótimo, né? Palhaça. Virou. Virou. Né? Então, as duas, né, olharam assim e falaram assim, mas a gente nunca foi outra coisa a não ser palhaça. Assim dá olhar, gente. Como assim? O teu corpo é o que você me mostra, não é? O que está aí. E eu tenho que ser sensível a esse olhar, não é? E isso agora, então, se amplia muito mais que na questão só, né, de masculino ou feminino. Então, hoje já temos outras preocupações, outras demandas, e que eu acho que estão... E acho lindo, né, ver, assim, ex-alunos que estão nessa pegada, que estão nesse caminho, e que a gente abriu né, um caminho, né, abriu um lugar que parece que era proibido. Né? E a tradição é a tradição, né, do circo. Amo e sou grata a esse circo, muito, muito grata a todos os circenses, entendeu? Muito a história disso na minha vida, e eu tenho muito do circo brasileiro, tenho que agradecer muito, né? Mas é também olhar que a tradição, se ela não se rever, ela vira museu, né? Então, museu, aquele museu, né? Definição antiga de museu, estou ali para ver. Então, né? Aquilo não me tocou, não me toca mais. Não, eu quero tocar. À medida que a sociedade se transforma, a arte tem que dialogar com ela também, né? Claro! A cultura, né? A arte, a cultura, tá ali, é movimento, né, Thiago? É movimento, viver é movimento. O tempo, ele está, a gente passa. Não é o contrário. Não é? Cida, aproveitando essa fala, a quem você, na sua carreira, a quem você é muito grata? Ou a quem, né? De repente tem bastante gente, mas sem... se você falar 2, falar 1, se falar 3, a culpa é minha. Sou eu que botei você nessa roda. Então, se você não falar outras pessoas, fui eu que limitei, tá bom? Olha, tá bom. Mas eu topo isso porque, assim... Primeiro, eu sou gratíssima a todos os meus alunos, por exemplo. Entende? Porque eles me fizeram caminhar. Né? Então, são alguéms, muitos alguéms, né, nessa história. Então, mas tem uma pessoa que eu sou muito grata,
que sempre esteve muito ao meu lado, todo mundo que me conhece sabe, que é a Sofia Papo, a Sofia Safira Papo, que é minha companheira de arte, né, há muito tempo, desde lá da EAD. E a gente continua trabalhando juntas, entendeu? Então é uma pessoa quem eu sou muito grata, porque segurou momentos muito difíceis, né, comigo e vice-versa, dentro desse olhar e caminhar, né, para a arte. Então, isso é muito tranquilo para mim de dizer, né, porque isso é público. Tanto a Sofia ajudou muito, né, nessa minha elaboração, né, da formação. Ela fez parte disso, né, dessa arte coletiva, que é um pouco o nome, né, que eu dei para esse trabalho de formação, né, que se compõe de 2 anos e meio, enfim, um monte de coisa, né, que é o arte coletiva. Então a Sofia tem muito, eu tenho muito que agradecer a essa pessoa, né. Isso estamos falando, né, profissionalmente, né, porque se eu for botar, não percebi que o profissional dele está tão ligado ao afeto que é uma doideira, entendeu? E tem muito, assim, nesses últimos anos, tem a Próxima Companhia, que eu não sei se vocês sabem quem são, bom, enfim, é essa Paula, a Juliana, a Oliveira, o Caio Marinho, o Caio Franzolin, o Gabriel Custer, enfim, foram pessoas, e aí dentro da Próxima Companhia tem mais pessoas dessa época, como a Maria Silvia do Nascimento, enfim, que fizeram parte, o Alexandre Lindo, tá vendo? Alunos que, num momento da minha vida, né, me colocaram para ver, para olhar o que eu estava fazendo, né, e colaboraram com isso, né, para isso tudo. Então, o meu trabalho é um trabalho coletivo, entendeu, Thiago? Então, não é de uma. Eu venho trazendo, né, todas essas pessoas. É como pensar assim, sabe, num triângulo, sabe? Eu tô aqui, mas tem tanta gente empurrando, sabe? Né? O Alan Benatti entrou aqui e falou que você é a primeira mestra de palhaça dele. Oh, bonitinho. Lindo! E eu falei com você também, eu falei, você sabe quem é a Gabi Argento? Aí ela, uai, como assim? Uai. Tá. É engraçado, foi num momento, acho que também o Alan estava nessa turma, não estava, Alan? Você, a Gabi, que foi quando eu tive neném dos meus gêmeos, né? E eu estava dando uma oficina, eu ia dar na Mazzaropi, e aí não deu, porque eu tive que parar, né? O risco de perder neném e tal. Ele, sim, tá vendo? É isso aí, Alan. Sim. E aí a Beth Dorgan ficou no meu lugar, eu pedi para ela me substituir. Então a gente divide essa maternidade dessa turma aí. Tá vendo? Beth. Então, Tiche, Quito, tem tanta gente nesse caminho, meu Deus do céu, que é quase injusto, né? Falar de um detrimento de outros, que realmente não tem. Não é nenhuma demagogia, é fato. Claro, sim. Entende? E tem fato. Também, eu queria que você falasse um pouco do espetáculo Laços, que foi nossa, também foi uma marca, né? Laços foi um espetáculo ainda na EAD, né, na Escola de Arte Dramática, e lá na EAD, foi no segundo ano da escola, nós fizemos, acho, primeiro ou segundo, e a escola de arte dramática estava passando por uma séria crise, tal, e a gente realizou o espetáculo e foi um sucesso total. Era uma direção do Dávila Spett, que já faleceu, mas foi assim, algo impressionante. E o louco é que eu fazia um palhaço. No espetáculo, né? No espetáculo. E vou dizer para vocês, o mais louco ainda, que a primeira vez que eu subi no palco, né, com as pessoas me vendo assim, num palco de teatro, eu também fiz
um palhaço. É muito doido. Isso tem lá na minha... Uma das minhas alunas, a Maria Silva, ela fez um TCC sobre a minha trajetória e da Andréa Macera. E ela faz dá esse depoimento. Ela resgatou isso da minha memória e digo, meu Deus, que loucura! Então é perseguição, sabe? Pô, espetáculo. Cida, tem mais 10 minutos de live, eu vou avisando, porque você sabe que aqui dá 1 hora, ele dá um bico no fundilho e acabou, né? Adorei o bico no fundilho. Ele não tem muito carinho, não, ele só... Então eu já vou te agradecer, porque pô, você aceitou falar comigo e uma aula e... Enfim, puta, o tempo passa rápido, eu queria conversar mais sobre isso. Estou aqui, gente, quando quiser, Thiago. Estou aqui. Cida, eu queria que você falasse um pouco, antes de finalizar, da pesquisa de máscaras, assim. Que é o meu grande barato, né? Então, que tem o lance da palhaça, né? Mas tem também as máscaras, e você falou que tem máscaras que você criou e tudo, eu queria que você falasse um pouco disso. Então, eu fico brincando que agora eu uso palhaço para pescar gente, entendeu? Para continuar a formação. Eu digo que hoje meu trabalho é muito além do nariz vermelho. Né? Claro. O palhaço é o pega-bobo, né, Cida? O pega-bobo. Entendeu? Então, eu acho que essa coisa do palhaço, eu adoro. Hoje tem muita gente que forma também, né? E eu continuei andando, né? Por considerar que não. Por considerar que meu trabalho realmente vai muito além do nariz vermelho, né? Não é só, já passou, entendeu? Não é que passou, ultrapassou. Né? Então, vai formando, vai deixando quem vai cuidando, vai cuidando aí, e vou andando, né? E esse meu andar me coloca na pedagogia das máscaras, né? Então, o meu trabalho com o nariz vermelho é como máscara, né? É para esse olhar, que é uma máscara, é a menor máscara, a gente vai compreender porque ela é uma menor máscara, desde a máscara, isso é um pouco Lecoq, tá? Quando você pega todas as máscaras e vem, né? Vai caminhando. E aí, eu percebi que uma coisa era muito esquisita. Quando as pessoas põem nariz, né? Fica aquela coisa, assim, né? Eu digo, cara, mas por que isso? Porque não adianta, muitas vezes, não adianta você pegar e falar. Acaba com a pessoa e a pessoa não faz a sinapse. Né? Porque é uma exposição grande. Isso são pensamentos, viu? São pensamentos. E aí eu resolvi, com esse pessoal que eu estou falando lá da próxima companhia, eu joguei para eles uma máscara, a gente construiu uma máscara, que é a máscara da infância. Então, na formação, o nariz a máscara do palhaço, entre a máscara do palhaço, tem a da infância, a máscara da infância, e depois a máscara do ancião. Então, a máscara da infância, né, a gente vai trabalhar vamos botar pra fora, vamos tirar esse demônio daí. Vamos tirar, show! Sai, Satanás! Então, a gente vai tirar, né, esse encosto. Né? Então a gente vai fazer um trabalho né? Para tirar. Então a gente vai brincar com as máscaras que eu tenho na memória de infância. Desde as máscaras populares, as máscaras na televisão,
a máscara nos super-heróis, que são máscaras, as máscaras. Enfim. Aí nós vamos brincar e vamos até. Aí eu entro com a máscara do palhaço. Né? Para entrar numa questão, nesse momento, que é a questão do fabulador. Que é o palhaço, não é mais o palhaço, mas são suas histórias que você foi encontrando e que elas passam a não ser mais só suas, mas você pode fabulá-las, né? Recriá-las para contar coisas às pessoas. E aí a gente entra num lugar que já não é só a comédia, que é a Máscara do Ancião, que nós vamos em busca desse caminho. Eu digo que não é um trabalho antropológico, é um trabalho arqueológico, onde a gente vai seguindo algumas pistas, né, da imagem de um vaso, né, onde a gente vai buscando cada partinha para reconstruir esse vaso. Então aí entra o ancião, e aí entram as narrativas, as fábulas, né, pôr a gente em contato com essa intuição criadora. Né? Porque o ancião, enfim, hoje eu já sou quase uma anciã, mas sempre o ancião é o devir, não é? E nós trabalhamos em que lugar como criadores? Na imaginação, na intuição, no que não existe. Não é? E aí é esse lugar da gente fazer essa ponte. Né? E aí, agora eu estou no caminho da ancestralidade, depois desse trabalho, que eu estou minha busca agora, assim, tô tentando fazer o mestrado, ou um doutorado direto, não sei. Eu estou querendo pesquisar uma máscara ancestral, né? Ou seja, da minha ancestralidade negra, né? É uma máscara que eu encontro em Taperoá, que é o Recôncavo Baiano, no Carnaval do Recôncavo Baiano, que tem o mesmo nome de uma máscara da cultura banto, né? De um orixá, que não é orixá, que chama Inquices, né? De um Inquice, que é o Deus Supremo, é o orixá supremo, é o Inquice, maior, né, da cultura banto. E como é que isso se encontra lá? Isso é a primeira pergunta, né? Já é esse resgate de me entender aqui, né? E aí fazer a ponte com a pedagogia. Como é que eu crio procedimentos para que essa máscara, entende, que está ali no popular, né? Como é que eu posso recriar esse caminho e fazê-lo como fez o Lecoq, por exemplo, com as máscaras da comédia dell'arte, com as máscaras larvárias, que também são máscaras populares, entende? É tentar pegar me apropriar dessa pedagogia para encontrar esse caminho aí. É isso. Cida, você tem livro publicado ou não? Eu sou da cultura oral. Não, fala para alguém vai escrevendo, psicografando. Eu sou encosto, né? Cara, tem muita história, muita pesquisa, isso não pode passar batido, pelo amor de Deus, isso aí tem que ficar registrado. Eu brincando que eu sou Sócrates. A Natália Borgo falou que a nossa live não tinha que terminar hoje, eu agradeço esse toque do universo. Quando eu for para São Paulo, a gente precisa se encontrar, Cida. Com certeza. Essa live conversando. Com certeza, Ti, com certeza. Porque eu acho que a gente tem que ficar atento, né, aos sinais. Eu conheço o Gabriel, né? Meu filho! Aliás, eu conheci ele. A vida me deu esse grande presente. Nós dois estamos fazendo um espetáculo juntos, né? Por enquanto só por aqui, né? Mas é uma delícia. Eu sou a mãe do mágico. O pobre do mágico está tentando fazer a primeira live dele, a mãe, a Chiquinha, né? Tá ali. Gente, vai acabar a live, pelo amor de Deus, vai acabar, Cida. Gente, depois eu publico isso,